Você tem acompanhado a série de vídeos sobre perdão que a gente tem feito? Bom, a gente já está no 20º vídeo. O que a Bíblia diz sobre perdão? Espero que depois desses 20 vídeos você tenha mais facilidade em perdoar, entendendo que você deve perdoar como Deus te perdoou, que você deve perdoar tudo que o seu irmão fez contra você, independente do que seja, sabendo que Deus perdoa a gente de uma dívida muito maior, através de Jesus que morreu por nós na cruz. E não devemos reter o perdão de alguém, porque o que ele cometeu contra a gente é muito menor do que a gente cometeu contra Deus. Essa é a base de tudo, né? O perdão de Deus nos motiva a perdoar também outras pessoas. E tem um mandamento muito conhecido de todos, que é aquele que Jesus repete no Novo Testamento, mas que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que fala: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é muito conhecido. E o que isso tem a ver com perdão? Bom, o contexto desse mandamento lá em Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, a lei de Moisés, 1500 anos antes de Jesus, diz lá em Levítico capítulo 19, versículo 17 e 18. Olha que interessante o contexto. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, olha que interessante, esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo está dentro desse contexto de ódio, de vingança, de repreensão, de rancor. Não tem tudo a ver com perdão. Tudo a ver com perdão. Primeiro, lá no versículo 17, ele fala para a gente não guardar ódio contra o seu irmão no coração. Quando alguém, um irmão na fé, faz alguma coisa que é contra a gente, que faz mal para a gente, que nos incomoda, que nos ofende, que nos maltrata, que faz uma injustiça contra a gente, a principal reação nossa é ter ódio daquela pessoa. Eu odeio aquela pessoa pelo que ela me fez, ela me traiu, me enganou. Mas o mandamento de Deus para o povo dele, é que a gente não guarde ódio contra o nosso irmão dessa maneira. Antes, pelo contrário, ao invés de guardar ódio, a gente tem que repreender com franqueza o seu próximo, o nosso próximo, para que, por causa dele, a gente não sofra as consequências de um pecado. Então, assim, para a gente não pecar junto, quando alguém faz mal contra a gente, não é para a gente odiar aquela pessoa no coração e não querer mais falar com ela, querer o mal dela. Não. O que a gente tem que fazer quando alguém faz mal para a gente é ir lá falar com ela: você fez mal para mim, eu te repreender aquela pessoa, para que ela se corrija. Como diz lá em Mateus 18 também, que a gente já falou no vídeo passado. A gente tem que ir lá falar para ganhar o nosso irmão, não odiar ele. Aí o texto continua, versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Então, quando alguém faz algo de ruim para a gente, a tendência é a gente odiar no coração, ter sentimentos negativos, querer o mal daquela pessoa, querer que ela morra, que ela se dê mal na vida. E o que segue a isso é o desejo de vingança, Então eu quero fazer também um mal para ela, para vingar mal que ele fez para mim. Eu quero pagar na mesma moeda. Se ela fez algo para mim, eu vou fazer a mesma coisa para ela ou pior. E fala para não procurar vingança e nem guardar rancor, que é esse ódio, Que a gente guarda, às vezes até não vai fazer mal para o outro. Não, ele fez mal para mim, eu não vou fazer mal para ele porque eu sou cristão. Mas guarda aquele rancor no coração, que é a mesma coisa quase de fazer mal, mas é que guarda no coração para você. Você odeia aquela pessoa no seu coração. Ele fala para a gente não agir dessa forma, mas amar o próximo como a si mesmo. Amar cada um o seu próximo como a si mesmo. Então, ao invés de guardar rancor, ao invés de se vingar, ao invés de odiar, a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. E como que a gente vai fazer isso, A gente tem que perdoar. O perdão que vai eliminar o ódio, vai eliminar o desejo de vingança e o rancor. E perdoar dessa maneira e largar esses sentimentos e essas atitudes más contra o outro, isso é amar o próximo como a si mesmo. Faz parte do pacote de amor ao próximo o perdão. Se você não perdoa quem te fez mal, você não está amando aquela pessoa. Porque se você pecasse contra alguém, você não gostaria também que a pessoa te perdoasse? Você não gostaria que a pessoa te odiasse e queresse vingança, Ninguém quer isso.
A gente é sujeito a errar e pecar contra os outros. Quando a gente peca, a gente quer ser perdoado. É o mais natural. Então, se a gente querer isso dos outros, eu tenho que amar o outro assim como eu amo a mim mesmo. Então, se eu quero isso para mim, eu tenho que fazer pelo outro. É isso que é a essência de amar o próximo como a mim mesmo. Eu busco o meu bem, quero que as pessoas façam bem para mim, também tenho que fazer para as outras pessoas, amar elas da mesma forma que eu me amo, nesse sentido. Eu quero o perdão para mim, então eu devo perdoar o outro. E aí, assim a gente vai estar cumprindo o mandamento de Cristo, né? E o mandamento de Deus, lá na lei de Moisés, muito antigo, antes mesmo de Jesus ter citado ele. Então, espero que você entenda a relação de ódio, de vingança, de rancor e o perdão e o amor. Tem tudo a ver. E que você não fique odiando as pessoas no seu coração, né? É muito fácil guardar ódio, guardar rancor, mesmo que você não fale, mesmo que pareça que está tudo bem, mas você odeia aquela pessoa. Ame aquela pessoa, perdoe aquela pessoa. E não peque junto com ela, né? Porque se ela pecou contra você, quando você odeia, quando você guarda rancor, quando você quer vingança, você peca igual, né? Peca junto com ela, né? Ela fez o mal para você e você odeia ela. Os dois estão pecando. Então, para você não pecar, você deve amar ela, então deve perdoar ela. Assim você vai ficar livre do pecado junto com ela, tá bom? Que Deus te abençoe e coloque em prática a palavra de Deus. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra, que aí você vai ser feliz em tudo que você fizer, porque vai estar cumprindo a vontade de Deus. Deus te abençoe.